Reflexão do dia, Efésios 6. Chegamos ao último capítulo dessa epístola riquíssima das Escrituras. E esse capítulo 6 começa com uma referência a relacionamentos familiares, numa continuação daquilo de que trata o capítulo anterior. Mas então avança para um outro tema mais abrangente, a nossa atitude diante do mundo. E ali é pintado um quadro muito interessante. A imagem usada pelo autor dessa carta é a imagem de uma armadura. Certamente tendo em mente a familiar armadura usada pelos soldados romanos em situações de batalha, ele começa a usar os elementos da armadura de maneira alegórica, mencionando características do nosso relacionamento com Deus. E ele fala, por exemplo, do cinto da verdade. A nos lembrar que, assim como um soldado em batalha precisava estar cingido adequadamente para que tivesse segurança para se movimentar, sem o receio de que a armadura caísse ou de alguma forma lhe desequilibrasse, a verdade nos traz segurança. Quando nos falta a verdade, estamos permanentemente inseguros. Usa a imagem da couraça ao falar da couraça da justiça. Isso serve para nos lembrar que, assim como a couraça protegia os órgãos vitais de um soldado, é a justiça de Cristo, da qual somos revestidos, que nos protege da morte e da morte eterna. Uma ideia semelhante à ideia do capacete da salvação. Mais uma vez, o conceito da proteção que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna. Lembrados então no capacete da armadura, o autor da carta aos Efésios menciona ainda os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Como que é lembrar a segurança necessária a um soldado que avança na batalha sem precisar se preocupar com onde está pisando? Quando temos a preparação do Evangelho, quando nós conhecemos a mensagem que transformou a nossa vida e que devemos levar aos outros, nós vivemos com segurança. A segurança que nos traz tranquilidade, mas a segurança que nos proporciona o avanço na conquista das almas perdidas. Esse avanço é possível quando estamos preparados com o conhecimento do verdadeiro Evangelho. Os braços, as mãos do soldado ainda se ocupam do escudo, que é o escudo da fé, que o protege dos dardos inflamados do maligno. Quantas vezes o inimigo tenta destruir nossa resistência, destruir nosso ânimo, destruir nossa força ou fragilizar a nossa resistência diante do pecado, e pela fé nós podemos nos proteger. É a fé que funciona como escudo e com ela podemos nos defender dos ataques do inimigo. Para então lembrar a espada, que é a palavra de Deus. Com esta espada nós podemos avançar na conquista de almas perdidas, avançar diante dos obstáculos da vida, avançar diante de ameaças que porventura possam surgir, avançar diante das tentações e provações da vida, e assim conquistar a vitória. Que esta linda imagem nos ajude a compreender que uma vida plena e rica em nosso relacionamento com Deus nos tornará muito mais resistentes, muito mais fortes e, sobretudo, nos fará vencedores. Que sejamos soldados de Cristo, vitoriosos em nossa caminhada da vida, não apenas para que nós tenhamos condição de viver de modo digno, mas também de tal forma que a nossa vida seja referência e exemplo na vida de outras pessoas e fonte de salvação para aqueles que precisam conhecer a Cristo. Amém.